Muito bem, hoje é um estudo que eu gosto muito, né, que é sobre o milênio. E quero concentrar esse estudo numa pergunta que vai ajudar a esclarecer bastante como será o milênio. Na volta de Jesus, quantos grupos de pessoas haverá? Por acaso haverá três grupos de pessoas? Muitos acreditam que sim. Acreditam que na volta de Jesus você tem a igreja, que são os remidos. Aí você tem um grupo de perdidos que serão destruídos na volta de Jesus, mas ainda teria um terceiro grupo, que seria um grupo aí que recebe uma segunda chance de salvação. As nações que habitariam o milênio sendo governadas por Israel, segundo a crença dessas pessoas. Isso é acreditado dessa forma por um equívoco na interpretação de umas profecias do Antigo Testamento sobre o reino de Deus. E eu quero demonstrar aqui hoje, publicamente, biblicamente, que só haverá dois grupos de pessoas por ocasião da volta de Jesus. Se isto ficar claro, perceberemos um erro gravíssimo na teologia que afirma que terá um grupo recebendo uma segunda chance de salvação depois da volta de Jesus. A primeira passagem que vou mencionar é Mateus 24, 37 ao 39. Não vou aqui ler todas as passagens, são muitas passagens que mencionarei aqui, mas convido o amigo a abrir a sua Bíblia e conferir essas passagens, vendo se as coisas são de fato assim. Mateus 24, 37 ao 39, Jesus Cristo diz que a sua vinda será como no dilúvio de Noé. E diz que ali as pessoas comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento, até que veio o dilúvio e destruiu a todos. Igualmente será o dia da vinda do Filho do Homem. Então aqui Jesus deixa claro que no dia da vinda dele só haverá dois grupos de pessoas na face da terra. Aqueles que prepararam para esse grande dia e os que não se prepararam, que serão destruídos como no dilúvio. Então, a vinda de Jesus será como um dilúvio, trazendo destruição sobre a terra, e só ficará de pé aqueles que se prepararam para esse grande dia. Só essa passagem já deixa bastante claro que é impossível defender a ideia de que depois da volta de Jesus ainda vai ter mais gente sendo salvas e desfrutando do milênio com as nações habitadas aqui na Terra. É impossível, porque não existe esse terceiro grupo. Somente dois grupos, os que preparam e os despreparados que são destruídos. Os que preparam é a igreja, que em João 14, mal 3, nós vemos ali que Jesus irá levá-la ao céu. Porque em João 14, Jesus disse que iria para o Pai. Jesus está hoje lá no céu. E Jesus prometeu ali que lá onde ele está, nós também estaremos. Ele iria voltar para buscar os seus seguidores, para estar onde ele está hoje. Então, há ali a promessa do traslado da igreja para o céu. Essa passagem de Mateus 24, que mostra que a volta de Jesus será como o dilúvio de Noé, ela por si só deixa muito claro que no dia da volta de Jesus, os salvos serão levados para o céu para desfrutar do milênio celestial e a terra fica para trás em ruína, desolada, porque os que ficam são destruídos, segundo essa passagem que compara a volta de Jesus a um dilúvio. Mas vamos para mais outras passagens para ver se as coisas são de fato assim. No capítulo seguinte, que é Mateus 25, né, versos 10 em diante, Cristo fala que o dia da vinda dele será como as 10 virgens
E aí, de novo, o mundo aí é dividido em dois grupos somente: as virgens prudentes e as virgens imprudentes. E as prudentes entram no reino. A gente vê que elas entram no reino quando o noivo vem. As imprudentes ficam fora do reino. E o noivo fala, né, para elas: eu não vos conheço. E então Cristo não tem nada com elas. Então, de novo, nós vemos somente dois grupos de pessoas por ocasião da volta de Jesus. Não tem três grupos. São os preparados e os despreparados que são perdidos. Jesus disse várias parábolas confirmando a mesma ideia. Por exemplo, a parábola do servo bom e do servo mau, em Mateus 24, 45 em diante. Também lá fala de novo que a vinda do Senhor será como um senhor que deixou os seus bens para dois servos cuidarem, né? Depois de muito tempo ele retorna. Aí tem um acerto de conta. Na história diz que o servo mau, ele não se cuidou. Ele falou: o meu senhor tarde virá, e não estava nem aí. Quando o Senhor veio, o servo bom entrou no reino e o servo mau, lá na parábola diz: o lugar dele será fora, no lugar onde haverá choro e ranger de dentes. De novo, outro texto muito claro mostrando que no dia da volta de Jesus o mundo estará dividido em dois grupos: os salvos para sempre e os perdidos para sempre. Tem também a parábola do bode e as ovelhas, né? No dia da volta de Jesus, mostrando de novo os bodes e as ovelhas, mostrando o mundo dividido em apenas dois grupos. Tem também a parábola do joio e do trigo, né? Em Mateus 13, 40 em diante. O mundo dividido em joio e trigo. E lá é dito que por ocasião da vinda do Senhor, o joio será queimado na fornalha e o trigo recolhido. Então, não há salvação para quem fica. São muitas passagens mostrando claramente que não tem uma segunda oportunidade de salvação depois da vinda de Jesus. Tem outra parábola também que fala dos peixes, que no reino de Deus, né, você terá os peixes puros sendo separados dos impuros. Então você tem de novo, no dia da volta de Jesus, somente dois grupos de pessoas. Tem outra passagem, essa dos peixes, né, está em Mateus 13, 48 em diante. E tem outra do traje, né, que tem aquele que não estava com a veste nupcial, né? Mateus 22, 11 em diante. E o que acontece? Nessa parábola do reino também, aquele que não for achado com a veste nupcial, a veste do reino, lá de novo fala que é lançado no lugar onde haverá choro e ranger de dentes. Então são muitas passagens mostrando que por ocasião da volta de Jesus só tem dois grupos de pessoas e somente um é salvo e o outro é perdido para sempre. A parábola dos talentos nós encontramos também que aquele servo que enterrou os talentos, enterrou o talento, no dia da volta do Senhor houve um acerto de conta. E esse que enterrou o talento, de novo, vemos aí que ele não recebeu segunda chance. Também foi para um lugar onde haverá choro e ranger de dentes. Mateus 25, 21 em diante. São muitas passagens nesse sentido. Então, essas passagens do nosso Senhor Jesus Cristo deixam muito claro que é impossível falarmos que você tem a igreja, tem os destruídos e depois tem outro grupo de nações que no milênio terão a segunda chance de salvação. Isso aí entra em contradição com o que eu acabei de apresentar, né? Onde todas as vezes que Jesus fala de sua volta, ele coloca o mundo dividido em dois grupos, onde um é salvo e o outro é perdido para sempre. Tem muitos outros textos. Jesus também falou de Sodoma e Gomorra, que
foi destruída pelo fogo e você só teve Ló com suas filhas sendo salvos. Então Jesus fala que igualmente será no dia da sua vinda, assim como Sodoma e Gomorra foi para o fogo. O dia da vinda de Jesus será um dia onde os que não se prepararam serão queimados, né? E haverá salvação para aqueles que são os de Cristo. Então, não tem como, é impossível a interpretação de um terceiro grupo passando com vida aí, sem ter sido preparado para o encontro com o Senhor no dia da sua volta. Outra passagem também bastante clara é 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 6 ao 9. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, diz o seguinte, que a igreja ela está sofrendo a opressão e a perseguição, né, dos ímpios até a volta de Jesus. Aí o texto fala a partir do verso 7 que na segunda vinda o Senhor Jesus virá com esplendor e glória, trazendo salvação para o seu povo. E lá é dito que aqueles que não obedeceram a Deus sofrerão penalidade de eterna destruição, sendo banidos da face do Senhor no esplendor da sua vinda. De novo, esse texto aqui é muito claro que no dia da volta de Jesus, os que não obedeceram o Evangelho serão destruídos. E para eles estará então separado aí a penalidade eterna, a destruição eterna. É o que o texto bíblico diz. Esse texto é muito claro, não acha, meu amigo? Mostrando a inviabilidade da crença de uma segunda chance de salvação para outros que teriam passado com vida aí por ocasião da volta de Jesus? Não. Tanto é assim que em 2 Pedro 3, versos 8 ao 10, é dito que o Senhor Jesus não voltou ainda porque ele não quer que ninguém pereça. Pedro fala lá. O Senhor Jesus é longânimo para convosco. Então, Deus espera pacientemente o máximo para que o máximo de pessoas se arrependam e ninguém pereça, Pedro fala lá. Aí no verso seguinte fala, então virá o dia do Senhor no qual os céus e a terra serão abrasados como fogo. Então nós vemos que no dia da volta de Jesus, quem não estiver pronto vai perecer. Vai perecer. Não há segunda chance de salvação para quem não estiver pronto no dia da vinda de Jesus. Essa passagem de Pedro, ela é muito clara também. O que mais que eu posso dizer? Olha, são tantas passagens nessa linha assim de que não há salvação depois da segunda vinda de Jesus. Quer ver? Tiago, capítulo 5, verso 7, lá diz assim que o Senhor não virá antes da terra receber as duas chuvas, as primeiras e as últimas chuvas. Chuvas aqui está representando o derramamento do poder, né, na vinda do Espírito Santo para capacitar o seu povo para o grande dia da volta de Jesus. E aí eu pergunto para o amigo, tem como ser salvo sem o Espírito Santo? Porque o texto fala aqui que as últimas chuvas serão derramadas e então Jesus voltará. Vocês acham, dentro do que vocês conhecem de teologia bíblica, tem como ser salvo sem chuva, sem a chuva do Espírito? Então essa passagem aqui ela é esmagadora no sentido de alguém pensar que ainda vai ter salvação depois da volta de Jesus. Não tem como, porque a chuva do Espírito Santo está prevista para até a segunda vinda, não tem depois, né? As últimas chuvas. Então, isso aqui é outro assunto para o amigo estudar, né? Que a chuva do Espírito Santo é somente agora na era da igreja, então não tem como ter salvação depois, tá?
Outra coisa assim, categórica, muito forte, é a questão da vida eterna e da ressurreição. Eu não sei se o amigo já percebeu, mas na Bíblia, todos aqueles que são de Cristo, eles levantam na primeira ressurreição, eles participam da primeira ressurreição. Jesus, ele morreu e ressuscitou para garantir a vida eterna àqueles que creem nele. Aí sabe o que diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 22 e 23? Lá diz que Jesus foi a primícia na sua ressurreição, né? em receber a eternidade. Jesus foi a primícia, que ele foi glorificado, recebeu a imortalidade, né? Vivificado ali na ressurreição. Aí o texto continua e fala: depois os que são de Cristo, na sua vinda. Então, em 1 Coríntios 15, 22 e 23, fala que todos os que são de Cristo, é na vinda de Jesus, na primeira ressurreição, que terão confirmada a garantia da vida eterna. Aí tem muitos outros textos falando dessa ressurreição. Por exemplo, em João 4, 28 e 29, Jesus fala assim: os que fizeram bem para a ressurreição da vida. Então, aqueles que são de Cristo, eles participam da primeira ressurreição, que é chamada ressurreição da vida. Apocalipse capítulo 20, versos 4 ao 6, lá diz que é bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Então, fora da primeira ressurreição, não é bem-aventurado e não é santo. E lá diz assim que estes viverão e reinarão com Cristo os 1000 anos. Então, a vida eterna ela é concedida aos que participam da primeira ressurreição. Da segunda ressurreição já é agora morte eterna. Nós vamos ver isso mais claro mais adiante. Então, meu amigo, pelo que você percebe aqui, é impossível você colocar outro grupo de pessoas sendo salvo fora da primeira ressurreição. O sacrifício de Cristo para a salvação só tem validade até a primeira ressurreição. É isso que as passagens falam. Tenta achar a passagem que fala de gente sendo glorificada em outro momento que não é a primeira ressurreição. Tenta achar. Tenta achar qualquer passagem falando de alguém recebendo a incorruptibilidade, o corpo sendo revestido de imortalidade em outro momento que não seja na primeira ressurreição. Não tem. Segundo o apóstolo Paulo, será na primeira ressurreição, né? 1 Coríntios 15, que o nosso corpo mortal será revestido de imortalidade. Pode procurar a Bíblia de uma ponta na outra e ver se tem outro momento que isso acontece. Não tem. Porque o povo de Deus ele vai ser revestido na primeira ressurreição. E também ali diz que seremos glorificados. Não tem nenhuma passagem falando de glorificação em outro momento que não seja na primeira ressurreição. E também será cantado o hino. Paulo fala, é aí que será cantado o hino, né? Tragada foi a morte pela vitória. Então a vitória sobre a morte acontece na primeira ressurreição. Não é bíblico falar que tem gente fora da primeira ressurreição encontrando vitória sobre a morte. Não é bíblico falar que tem gente fora da primeira ressurreição encontrando salvação, vida eterna. Nada disso é bíblico, né? Segundo a Bíblia, os que são de Cristo pertencem à primeira ressurreição. 1 Coríntios 15, 22 e 23, nós mostramos isso aí claramente. Então, já vimos aqui até o momento, né, que a Bíblia é muito clara, que na volta de Jesus só tem 2 grupos de pessoas, os perdidos para sempre e os salvos para sempre. Já vimos aqui também claramente que a chuva do Espírito Santo encerra
antes da segunda vinda, porque, né, Tiago 5,7 fala isso, que Jesus está esperando as duas chuvas para depois voltar. É impossível salvação depois da chuva. Impossível. Vê se alguém consegue colher alguma coisa sem chuva. É impossível. E acabamos de ver agora que as pessoas salvas, a quem Jesus prometeu vida eterna, essa vida eterna está ligada com a primeira ressurreição na Bíblia. A ressurreição da vida é a primeira ressurreição. Então é impossível vida eterna fora da primeira ressurreição. Inclusive tem uma passagem muito clara nesse sentido, essa eu gostaria de ler, que é Lucas capítulo 20. Eu mencionei várias passagens aqui, mas eu vou ler Lucas 20, onde Jesus fala da ressurreição. Lucas capítulo 20. Vamos ver aqui, versículo 35 em diante. Olha o que diz aqui, ó. Jesus fala bem assim, ó. Mas os que são ávidos ou havidos por dignos de alcançar a era vindoura. Vamos ver aqui quem é que vai alcançar a era vindoura. A era vindoura, porque nós vivemos agora a era presente. O tempo presente é um tempo onde a gente morre, né? Cresce, envelhece, morre. Mas vamos ver a era vindoura, né? O reino de Deus, a era vindoura. E a ressurreição. É interessante que aqui Jesus liga a era vindoura com a ressurreição. Por quê? Porque a era vindoura começa na ressurreição. Aí aqui diz, a ressurreição dentre os mortos. Não casam nem se dão em casamento. Muito bem, então, a partir da primeira ressurreição, aqui diz que não há mais casamento. Tá? A partir da primeira ressurreição, inicia a era vindoura. E a era vindoura não tem mais casamento. Agora, olha o que diz aqui. Pois não podem mais morrer. Então aqui diz que não tem mais casamentos porque não podem mais morrer. Por quê? Não há mais necessidade de nascer pessoas no mundo, porque não morre mais ninguém. Um dos motivos porque nasce gente no mundo é para as pessoas do mundo não desaparecer, porque como hoje a gente vive num mundo que tem a morte, se não nascer mais gente, daqui a pouco morre o último homem do mundo e não tem mais ninguém. Então, um dos propósitos do casamento é para encher a terra, nascendo filhos, né? Aí Jesus fala que agora, depois da ressurreição, não tem mais casamento porque eles não morrem mais. Então, não há mais necessidade de nascer gente no mundo. Aí aqui diz o seguinte: pois eles não podem mais morrer e serão como os anjos. Nesse sentido, eles são como os anjos, porque os anjos também eles não têm filhos. Não casam também, né? Muito bem. Mas alguém pode estar falando aqui, mas e aquela passagem de Isaías 65? Porque em Isaías 65, 17 em diante, falando da nova terra, né? Essa passagem fala lá bem assim. Tem um momento lá que fala bem assim: e não terão filhos para perturbação na nova terra. Não terão filhos para perturbação. E lá fala também bem assim: e não haverá anciãos que não tenham cheios os seus dias. Porque morrer aos 100 anos é morrer jovem. E o que pecar, somente depois de 100 anos, morrerá. E agora? E agora, irmão Isaías, o que você faz aqui, né? Porque Isaías aqui aparentemente está falando que na nova terra vai ter morte, inclusive vai ter gente pecando, aparentemente. Só que só depois de 100 anos é amaldiçoado com a morte, né? Com a morte. E está falando também de famílias aqui na nova terra, só que não tendo filhos para perturbação. E agora? Bem, um outro dia eu quero aprofundar mais a explicação dessa passagem, mas eu vou dar a explicação suficiente aqui agora. É o seguinte: Isaías ele falou ali, pois eis que cria o novo céu e nova terra, né? Procura na Bíblia tudo que está revelado sobre o novo céu e a nova terra. O Antigo Testamento é parte da revelação que se completou no Novo Testamento.
Só que no Apocalipse também fala, no Apocalipse, entendeu? E vi um novo céu e uma nova terra. Só que lá fala assim, ó, no Apocalipse, não haverá mais maldição. Não haverá dor, nem pranto e nem a morte. No Apocalipse fala que não tem morte. Então, meu amigo, é preciso harmonizar as passagens. Eu não posso colocar o Apocalipse em contradição com Isaías. Como que eu entendo a profecia de Isaías sem entrar em contradição com o Apocalipse? É muito simples. No Novo Testamento, a linguagem da revelação é absoluta. No Antigo Testamento, Deus mostrou para o profeta usando a linguagem da época. As profecias foram dadas aos profetas do Antigo Testamento utilizando a imagem, as estruturas e os termos da época que o profeta vivia. E aí eu vou esclarecer mais ainda agora. Por exemplo, no Antigo Testamento, quando fala da Nova Jerusalém, os profetas falam na imagem da época. Pode prestar atenção, eles falam daquela Jerusalém lá, construída no Antigo Testamento. E eles falam que aquela Jerusalém lá jamais seria desarraigada da terra. O livro de Jeremias termina assim, né? Falando que Jerusalém seria construída e que eternamente jamais seria tirada, desarraigada. Só que o profeta usa uma linguagem terrena. Quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente descobre que a Jerusalém é celestial, edificada pelo próprio Deus. Então, isso não está muito claro lá na forma de linguagem do Antigo Testamento. Só que a linguagem absoluta é a do Novo Testamento. Os textos harmonizam. É porque o profeta está vendo com os olhos da sua época. Agora, sobre a questão, vamos pegar a parte de ter filho e as famílias. Acontece o seguinte, na estrutura social da época do profeta, a maior bênção que tinha era uma casa cheia, era um casamento bem-sucedido, cheio de filhos. Para aquela época, os filhos eram uma bênção muito importante para povoar a terra. E para aquela época, um filho desobediente ou que morria era uma perturbação. Era uma perturbação. O que o profeta está querendo dizer, em última análise, é que na nova terra não haverá qualquer tipo de perturbação. O profeta viu da forma como era entendido na época. Não terá filhos para perturbação. Lógico, na época, no entendimento da sociedade da época, era necessário nascer filhos, porque senão o povo ia desaparecer da terra. Só que agora veio a luz nova no Novo Testamento, falando que ninguém nunca mais vai morrer. Então não há mais necessidade de nascer filhos. E agora, o profeta Isaías ficou de mentiroso? Não. A bênção continua do mesmo jeito. Qual foi a bênção que Deus prometeu lá no profeta Isaías? A bênção que está ali é que não haverá no meio do seu povo nenhum tipo de perturbação. Ter filho para a maldição era um tipo de perturbação. O que a profecia está garantindo é que não vai ter mais perturbação. A promessa continua de pé do mesmo jeito. Na nova terra, quando a gente lê no Novo Testamento, a gente vê que não vai ter nenhum tipo de perturbação. Não vai ter nenhum tipo de maldição. Agora só que vai acontecer uma coisa, né? Deus vai chegar e falar assim: olha, meus filhos, eu vou substituir o casamento por uma coisa mais gloriosa aí. E eu vou substituir o nascimento de filhos por uma coisa mais gloriosa aí. Pode aguardar com a certeza de que o que Deus vai colocar no lugar de filhos e de casamento na nova terra é maior do que a estrutura atual de filhos e casamentos.
E dentro da realidade que é maior do que a letra do profeta Isaías, o que Deus prometeu vai continuar de pé. Não terá nenhum tipo de perturbação. Entendeu? Então, assim, o profeta, ele viu a nova terra numa estrutura da realidade que ele vivia na época. Agora, a plenitude da revelação chegou em Cristo. Jesus fala assim, ó, porque a lei e os profetas, eu sou o cumprimento da lei dos profetas. Então, Jesus é maior autoridade nisso tudo. Então, quando Jesus fala, porque a partir da ressurreição ninguém mais vai morrer, então é uma verdade. E aí nós devemos entender a profecia de Isaías dentro da revelação absoluta que Jesus trouxe. Então, quando o texto diz lá no profeta Isaías que não haverá velho que não preencha os seus dias, ali pode até ficar uma impressão que vai ter morte na nova terra, mas aí Jesus vai chegar, não vai ter mais morte, porque a vida de vocês vai ser eterna. Aí, e agora, Isaías mentiu? Não. A maneira de harmonizar a palavra de Isaías com a de Jesus é a seguinte. Para Isaías foi dito que não haverá ancião que não complete os seus dias, né? Ele não vai morrer sem completar os seus dias. Só que para Jesus veio uma informação a mais para nós através de Jesus. Os seus dias serão dias de eternidade. Não é que a palavra dita a Isaías está errada. É que tem uma informação a mais no Novo Testamento. Presta atenção. Se eu falar para você assim, ó, você não vai morrer antes de completar os seus dias. Aí chega outra pessoa e fala assim, ó, os seus dias são dias da eternidade. No final dessa conta aí, o que vai acontecer? Você nunca vai morrer. Você nunca vai morrer. É exatamente isso que acontece quando chega o Novo Testamento. A luz menor que foi dada ao profeta Isaías é ampliada pela luz maior que chegou na revelação de Cristo. Jesus é a plenitude da revelação profética. É isso aqui, meu amigo, que é preciso prestar atenção. Tem muita gente que lê os profetas do Antigo Testamento sem reparar em Cristo, no Novo Testamento. Entendeu? É como se você estivesse querendo andar no mundo aí com lanterna, quando chegou um sol para clarear o seu mundo. Muito bem, então nós vemos isso aí claramente. Inclusive, essa é a confusão. Por que tem gente que fala que quando Jesus voltar vai ter um grupo, um terceiro grupo, que não é o povo salvo na volta de Jesus, nem é o que é destruído, mas o terceiro grupo que vai ter uma segunda chance de salvação? É por causa disso aí. Eles fazem essa confusão com os profetas do Antigo Testamento. Eles pensam que as profecias do Antigo Testamento, elas não foram esclarecidas no Novo Testamento. Eles pensam que quando Jesus tirar a igreja, aí que as profecias do Antigo Testamento vão cumprir com outro povo que vai ficar aqui na Terra no milênio. Coitados. Tudo culmina com a volta de Jesus. Essas profecias do Antigo Testamento, elas estão esclarecidas no Novo Testamento. Muita luz foi derramada sobre elas no Novo Testamento. E tudo termina na volta de Jesus. Não tem essa ideia de três grupos. Mesmo lá no Antigo Testamento não tinha. Quando você lê o Antigo Testamento, lá o tempo todo fala de dois grupos. Né? Lá fala do juiz de Deus vindo, o dia do acerto de conta, e aí os perdidos são destruídos e os salvos habitam a terra. A única coisa que lá não está muito esclarecido é a questão de que os salvos, antes de habitar a terra para sempre, vão morar no céu 1000 anos. Isso aí é uma luz que veio com muito mais contundência no Novo Testamento.
Essa luz não estava muito clara lá nos profetas do Antigo Testamento, não. Mas aí quando chega no Novo Testamento, continua mostrando que realmente são dois grupos de pessoas. O Senhor vai vir em juízo destruindo os ímpios e os salvos vão ser levados para o céu e passar 1000 anos lá antes de descer para a terra para habitá-la por toda a eternidade. Então essa luz é uma luz que ficou melhor compreendida quando chega o Novo Testamento. E aí muitos tropeçam, se perdem e quer separar o inseparável, né? As coisas aqui da palavra de Deus. Como nós já vimos que no grande dia da volta de Jesus não terá um terceiro grupo. Outra coisa que deixa claro é o Apocalipse. No Apocalipse mostra que nos dias que Jesus estiver voltando, o destino do mundo vai estar selado, porque de um lado, Apocalipse capítulo 7, o povo de Deus vai receber um selo, um selamento. Ali sela o destino, salvo para sempre, né? O povo de Deus. E de um outro lado, o Apocalipse mostra que o povo da besta vai receber uma marca, a marca da besta. E Apocalipse capítulo 14, verso 9 em diante, fala: se alguém receber a marca da besta, aí lá fala que o destino dele é o lago de fogo, né, onde não haverá descanso nem de dia nem de noite. Fogo e enxofre. Então, a marca da besta sela o destino da humanidade perdida e o selo de Deus dos salvos. E a Bíblia mostra no Apocalipse, quando Cristo volta, ele depara com esses dois grupos. Os seus servos, seguidores do Cordeiro, e os seguidores da besta, entendeu? Que adoraram a besta, sua imagem e a marca da besta. Não vai ter um terceiro grupo, então o mundo está alinhado aí em dois grupos, marca da besta e selo de Deus. Se o amigo estudar com clareza essa escatologia da marca da besta, o amigo vai ver que é impossível a interpretação de que tem um terceiro grupo aí que vai ficar para o milênio, né? Não tem como, não tem como. Isso é muito claro no Novo Testamento. E tem alguns que falam que primeiro a igreja é tirada da terra e depois que vai ter o movimento da marca da besta. Isso aí é um erro terrível. Mas eles falam isso porque eles têm que criar alguma alternativa para conseguir dar sentido para essa interpretação do milênio habitado. Aí o que que eles fazem? Eles falam que Jesus não vai voltar para buscar a igreja depois da tribulação. Eles falam que é antes. Que essa tribulação final que vai ter na terra, que Jesus volta para tirar a igreja, né? Tira a igreja antes. Aí vem a tribulação. Aí esses da marca da besta não é a igreja, segundo eles. Aí eles falam que no final da tribulação, aí o juiz de Cristo vem para Israel reinar sobre a terra e sobre esses aí, né, que teria passado a marca da besta. Só que isso aí não é bíblico, é uma invencionice. Segundo a Bíblia, vamos lá, a questão da tribulação. Mateus 24, né? Os discípulos perguntaram para Jesus: Senhor, quando será a tua volta? Né? E aí Jesus começa a explicar a volta de Jesus, né? Aí foi nem Mateus 24 que Jesus falou: ó, vocês vigiem, né? Será como no dia de Noé. Vai ser como um laço o dia que eu voltar. É como dilúvio, quem não tiver preparado será destruído. Mas tem um momento lá no verso 29, Mateus 24, 29 em diante, onde Jesus fala assim, ó, logo depois da tribulação daqueles dias, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E aí lá mostra que ele virá numa nuvem com todos os anjos que ajuntarão os escolhidos dos quatro cantos da terra. Mas você notou que o texto fala depois da tribulação? Só esse texto aí é suficiente para mostrar que Jesus virá depois da tribulação. Mateus 24, 29. Então, é sair fora da Bíblia, mas tem que sair mesmo. Quem fala que tem um outro povo para ser salvo no milênio, ele tem que correr igual o diabo da cruz
desse texto que mostra que Jesus vem no finalzinho de tudo, né? Depois da tribulação. Porque desse jeito aí não sobra tempo. Não sobra tempo para qualquer era de salvação depois. Então, como esse pessoal aí, os dispensacionalistas, eles precisam de tempo para dar oportunidade para um outro grupo ser salvo, aí eles falam que a tribulação é depois da volta de Jesus. Só que o texto aí é muito claro, mostrando que Jesus vem depois da tribulação, logo em seguida a tribulação daqueles dias. Uma outra coisa que eles têm que falar é que o milênio inicia algum tempo depois da volta de Jesus. Né? Porque se falar que o milênio inicia no mesmo dia da volta de Jesus, também não tem tempo de preparar, né? Para o milênio, o reino do milênio, né? Então eles têm que criar uma coisa que não está na Bíblia, que o milênio inicia depois da volta de Jesus algum tempo. Tem alguns que falam 7 anos depois, mas não está na Bíblia isso aí. Porque segundo a Bíblia, o milênio já inicia na primeira ressurreição. Quando Apocalipse 20, verso 4 ao 6, fala da primeira ressurreição, bem-aventurado e santo aqueles que têm parte na primeira ressurreição. No versículo 5 fala bem assim: e os outros mortos não revivem até passarem os 1000 anos. Viu aí, meu amigo? A Bíblia delimitou o milênio com as 2 ressurreições. Então, o que é bíblico é que o milênio inicia na primeira ressurreição e termina na segunda ressurreição. Então, é outra invencionice de que tem algum tempo depois da primeira ressurreição para depois começar o milênio. A Bíblia fala que da primeira ressurreição já inicia o milênio, foi o que a gente viu aí. E aí ele termina com a segunda ressurreição, na volta de Jesus. E em 2 Tessalonicenses, Paulo fala claramente também que Cristo não virá sem a tribulação final, porque a tribulação final é nela que vai ter a marca da besta, o anticristo com toda a força dele, trazendo engano sobre o mundo. Aí Paulo falou assim: Cristo não virá sem primeiro manifestar o homem do pecado. E ele vai vir com toda sorte de engano e prodígios, levantando contra tudo que se chama Deus. E ali Paulo fala claramente. Já na época de Paulo, tinha alguns que pensavam que a igreja seria tirada da terra antes desse movimento do anticristo. E aí Paulo já esclareceu isso há muito tempo atrás, falando que Cristo não virá sem o anticristo trazer a obra dele. Inclusive, a obra do anticristo é destruída pela vinda de Cristo. Paulo fala lá claramente que depois Cristo vem e destrói o anticristo pelo esplendor da sua vinda. Né? Então isso significa que o anticristo, antes da vinda de Cristo, já fez todo o trabalho dele. Porque na vinda de Jesus ele já é destruído, segundo a Bíblia. E Paulo diz que é nesse mesmo momento que a igreja será arrebatada. O texto bíblico diz, né, que lá Paulo fala bem assim, ó, que estes sofrerão penalidade de eterna destruição na presença gloriosa do Senhor, quando o Senhor vier para ser glorificado pelos seus santos, né? Então os santos vão estar cantando e louvando a Deus no dia da volta de Jesus e os ímpios estarão sendo destruídos. Então, vocês viram aqui esses textos, eu estou falando aqui num bate-papo meio informal, mas o amigo pode estudar mais a fundo aí e perceber a clareza desses textos, de que realmente não faz sentido o milênio ser habitado diante de todas essas passagens, né, que nós estamos vendo aqui. O estudo está um pouco longo, mas é muito importante, né, para que fique bem esclarecido estas coisas. Então, o que nós vimos aqui até agora? Nós vimos que na volta de Jesus não tem 3 grupos de pessoas. Esse terceiro grupo de segunda chance aí, ó, pode esquecer, né?
pelo que Jesus me ensinou do dilúvio, das parábolas dele sobre o dia da vinda dele, só tem dois grupos de pessoas, um de salvos para sempre e outros de perdidos. Já vimos que as chuvas do Espírito Santo, Jesus não vem sem a última chuva ser derramada, então vai ter as primeiras e as últimas chuvas. Já vimos que no dia da volta de Jesus já começa o milênio, na primeira ressurreição. Já vimos que a tribulação final, a igreja vai passar por ela. Então, o dia da volta de Jesus é o último dia realmente, entendeu? Então já vimos que não tem um tempo depois aí que alguns criam. É tudo por ocasião da volta de Cristo mesmo. Já vimos que não tem ninguém salvo fora da primeira ressurreição, porque Paulo ligou a primeira ressurreição à questão da vida eterna em Cristo Jesus. Paulo falou o seguinte, que assim como Jesus ressuscitou, o povo de Deus vai ressuscitar também. Assim como Jesus entrou em vida eterna, porque Jesus tinha um corpo mortal. Na hora que Jesus ressuscitou, Jesus recebeu imortalidade. Aí Paulo foi e falou assim também, os que são de Cristo na vinda dele. Então, se o amigo achar que tem como ser salvo fora da morte e ressurreição de Cristo, aí você pode continuar acreditando, né, que vai ter salvação depois da vinda de Cristo. Mas se o amigo falar assim, não, só pode ser salvo mediante o sangue que Jesus verteu na cruz, e não tem como ninguém ser salvo sem a ressurreição de Jesus. Se o amigo acredita que esse é o único meio de salvação, é só mesmo através de Cristo, sua morte, sua ressurreição, então o amigo tem que falar também, é impossível ser salvo fora da segunda vinda de Jesus. Porque o apóstolo Paulo ele deixou muito claro que todos aqueles alcançados pela cruz de Cristo, pela ressurreição de Cristo, participam da primeira ressurreição, que é chamada na Bíblia de ressurreição da vida. Até o nome já mostra claramente que não tem outro jeito. Tem como ser salvo sem vida eterna? E vida eterna sem a primeira ressurreição não existe. Por isso que Paulo falou uma vez, olha, se não tiver a ressurreição do justo, acabou. Acabou. Né? Não há salvação, não tem como ser salvo, todo mundo pereceu. Paulo fala isso em 1 Coríntios 15, né? Do jeito que Paulo fala, sem a primeira ressurreição é perdição eterna. Não tem outro meio de salvação fora da ressurreição. Primeiramente, a ressurreição de Jesus. Se Jesus não tivesse ressuscitado, estariam todos perdidos. E aí depois a ressurreição dos que são de Cristo, a primeira ressurreição. Se tirar a primeira ressurreição fora, acabou. Agora tem muitos aí falando que é possível ser salvo fora da primeira ressurreição. Tem um grupo aí, vai dar trabalho, mas vai conseguir ser salvo. Vai passar a primeira ressurreição, a vinda de Cristo, e eles vão conseguir ser salvos lá depois. Sem a cruz, sem a ressurreição de Jesus, sem a primeira ressurreição. Que interpretação mais maluca das Escrituras. Mas eu entendo o porquê dessas confusões. É porque, igual eu falei aqui, os profetas do Antigo Testamento, quando eles profetizaram o reino de Deus, eles profetizaram numa linguagem presa à época deles, e é aqui que muita gente faz confusão. E aí, quando chega o Novo Testamento, Cristo trouxe a linguagem atualizada da profecia. E aí, muita gente se perdeu pelo caminho e não conseguiu harmonizar. Os profetas e Jesus estão juntos. Estão juntos, os profetas e Jesus. Aí sabe o que muita gente está fazendo? Separou Jesus dos profetas. Muita gente está falando assim, não, esses profetas aqui, o que eles estão falando aqui é outra coisa, é umas coisas aqui que vão acontecer no milênio. E isso aqui que Jesus falou é outra coisa que não tem nada a ver com o que os profetas dizem. Jesus falou aqui que a partir da ressurreição,
ninguém mais morre. Aí eles falam, Jesus está falando aqui para a igreja, mas tem um outro grupo aqui dos profetas, que os profetas falaram, que vai ser no milênio. Aí sabe o que acontece? Acaba que do jeito que eles colocam, Jesus não está de acordo com os profetas. Eles falam que Jesus trouxe uma coisa nova, diferente aí, que não tem nada a ver com os profetas. Entendeu? Mas esse é um problema sério. Se o Novo Testamento não estiver em harmonia com os profetas do Antigo Testamento, você pode rasgar o Novo Testamento. Aí os judeus estariam certos. Se fosse desse jeito, os judeus estariam certos. Os judeus falam que Jesus não foi o Messias verdadeiro, né? É um impostor. Os judeus não acreditam no Novo Testamento, né? Os judeus estariam certos. Então, se for para acreditar desse jeito, quem está mais coerente são os judeus. Aí seria melhor você deixar de ser cristão, né? Falar, não, isso aqui é um livro mentiroso, tá contra os profetas. O que está falando aqui não está de acordo com os profetas. Então eu tenho que sair fora, que Jesus mentiu, Paulo mentiu, né? E eu tenho que voltar para o que os judeus falam e ainda esperar o verdadeiro Jesus que ainda vai vir, o verdadeiro Messias. Mas isso aqui é falta do Espírito Santo. Em 2 Coríntios 2, 13 e 14, Paulo fala bem assim, ó. As coisas do Espírito se discernem espiritualmente, e para o homem natural é loucura, ele não consegue entender, entendeu? Porque as coisas do Espírito não se discernem com o raciocínio humano, se discerne espiritualmente. Então, o Espírito Santo, ele entregou as profecias aos profetas numa linguagem que, se você for pelo raciocínio natural, você se perde. Você tem que seguir o Espírito Santo, tem que falar, peraí, Espírito Santo, o que o Senhor quis dizer com esse texto aqui? Vai seguindo o Espírito Santo, aí você vai ver lá na frente o Espírito Santo trazendo luz. O Novo Testamento foi inspirado pelo mesmo Espírito Santo que inspirou os profetas. E aí agora ele traz a interpretação dos profetas. Só que muitos não querem aceitar. Ah, não, isso aí é outra coisa. Não, não é outra coisa. É a interpretação. Mas, igual diz Pedro, as profecias não são de particular interpretação. Outra vez aí mostrando que não é humana a interpretação. Não é o entendimento humano que vai interpretar. Senão cada um iria até entender de um jeito. Mas os profetas foram movidos pelo Espírito de Deus. E por isso somente pelo Espírito de Deus podemos entender as profecias. Então, você chega, por exemplo, sobre as profecias do reino. Todos os profetas do Antigo Testamento falaram alguma coisa sobre o reino de Deus. Isaías, Jeremias, Ezequiel. Só que eles falaram do reino de Deus de uma forma um pouco misteriosa, enigmática. Por exemplo, a vinda do rei, os profetas falaram de uma forma que parecia que o rei viria uma única vez. E o reino também uma única vez. Quando chega o Novo Testamento, a gente descobre que a profecia ela se cumpre em duas etapas. O rei, o nosso Salvador, Jesus Cristo, ele vem duas vezes. Então o Novo Testamento ele desdobra a profecia do Antigo Testamento em duas etapas. E aí o reino já chegou quando Jesus veio. E chegará quando ele voltar. Olha que coisa extraordinária. Tenta ver isso no Antigo Testamento. É difícil de enxergar. No Antigo Testamento parece que o reino vem de uma só vez e transforma a terra no paraíso de uma única vez. Já no Novo Testamento a gente descobre que isso acontece em duas etapas. De maneira que já em Marcos 1, Jesus fala que aquelas profecias do reino já tinham entrado em cumprimento com a chegada dele. Então, há uma coisa aí que eu não vou conseguir aprofundar muito, mas já vou dar uma pista para vocês, é que os profetas do Antigo Testamento, a leitura deles não pode ser literal. Muitos pegam literal, não é literal.
a leitura é espiritual. Eu vou mostrar só um texto aqui e mencionar outros para provar que a leitura é espiritual. E eu vou explicar um pouco o que quer dizer essa leitura espiritual. Igual Jesus em Marcos 1, né? Jesus fala bem assim, ó, o tempo está cumprido, é chegado o reino de Deus. Só que os profetas, quando falaram do reino de Deus, os profetas falaram, ó, quando o reino de Deus chegar, vocês vão ter vida longa, vão viver como a árvore, não vai ter guerra, vocês não terão filho para perturbação. É isso que é o reino de Deus nos profetas. Nos profetas, o reino de Deus é prosperidade, entendeu? É colher muita uva, ter muito vinho, ter fartura, entendeu? Aí você fala, peraí, como que é isso, Jesus? Como é que o Senhor tem coragem de falar que o reino de Deus chegou? E quando eu leio os profetas descrevendo o reino de Deus, eu não estou vendo nada disso. Cadê os cachos de uva? Cadê? Os profetas falam também, vocês vão sair edificando as cidades, as casas destruídas, para nunca mais ser tomado. Então, cadê isso aqui, Jesus? Cadê as edificações? Cadê a exuberância toda do reino? Cadê, né, a longevidade? Cadê isso aqui? Aí foi por isso que teve um fariseu que perguntou para Jesus, mestre, quando virá o reino de Deus? Aí sabe o que Jesus falou para eles? Jesus falou assim, olha, o reino de Deus não é de visível aparência. Porque eles também pensavam assim, que a leitura era literal, que iria vir visível. Mas Jesus mostrou que o reino de Deus iria se manifestar de uma forma espiritual. O reino de Deus não é de visível aparência. Aí Jesus fala bem assim, e ele está dentro de vós. É interessante que Jesus não falou assim, ele virá. Não, ele falou, já está presente. Só que no interior do coração das pessoas, olha que coisa extraordinária. É muito difícil você entender que as profecias do reino de Deus estavam cumprindo em Cristo. Mas cumpriram. E como é que isso cumpriu? O grande presente que antecipou a glória futura, porque o reino de Deus presente, a gente sabe que vai ter o futuro mesmo, no futuro, mas ele já está presente hoje, sabe através de quem? Do Espírito Santo. O Espírito Santo é um presente de Deus que antecipou o reino futuro, já hoje no coração do crente. Então a manifestação de Cristo trouxe a presença do reino já hoje. Então, nós estamos vivendo hoje uma experiência com o reino de Deus. É um cumprimento profético que muitos estão passando desapercebidos. Porque enquanto as pessoas estão esperando ver uva crescer, entendeu? Ver coisas materiais acontecendo, espiritualmente o reino está acontecendo. Eu vou explicar para vocês como que é o cumprimento espiritual, em linhas gerais aqui, ó. Por exemplo, os profetas falaram que no reino de Deus haveria vida longa. Muita vida, muita vida. Aí alguém pergunta, mas como que é isso? Tem gente que aceita Jesus hoje, daqui a um ano tá morrendo? Que doideira é essa? Dá para entender isso aí de duas formas. Primeiro, que vida em abundância é primeiramente qualidade e não quantidade. Eu posso viver uma vida de um ano só e valer por 1000 anos de outra pessoa. Então, não é porque o crente viveu somente um ano que ele não viveu vida abundante. Lembra que Jesus falou que o cumprimento não é de visível aparência? O reino não vem de visível aparência. Então, quando os profetas falaram de vida longa, o cumprimento para hoje é vida plena. Entendeu? O servo de Deus, porque ele está cheio do Espírito Santo, ele vive 3 anos, vale por 1000 anos. Então, quando os profetas falam, eles vão viver 1000 anos, eles vão viver muitos anos, está cumprindo já hoje no coração de quem está cheio do Espírito Santo. Para o olho humano, ele viveu 1 ano. Mas entre ele e Deus é uma vida que vale por 100 anos, 200 anos.
Não tem coisa mais maravilhosa do que você viver uma vida plena, coração cheio de paz, justiça, amor, segurança, tranquilidade, certeza de que é filho de Deus. Então essa plenitude de vida, ela foi contemplada pelos profetas, só que os profetas usaram a linguagem literal e a profecia cumpriu na linguagem espiritual. Então é por isso que Jesus fala em João 10:10, o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenha vida e vida com abundância. A outra forma que essa profecia se cumpriu é porque, através do sacrifício de Cristo, nós já ganhamos vida eterna. Quem aceita Jesus não vai morrer no sentido literal da palavra morrer. Quem aceita Jesus vai descansar, tirar um cochilo e despertar no amanhã da ressurreição, da primeira ressurreição. Isto é, quem aceita Jesus tem vida eterna. Então, dessa forma, a profecia está se cumprindo até numa realidade muito maior do que a letra profética. Porque a letra profética fala assim: não haverá ancião que não enche os seus dias. Aí fica uma impressão que vai chegar uma hora que vai morrer, vai desaparecer, né? Só que, quando chega no Novo Testamento, fala assim, ó, os dias são dias de eternidade. Então, como é que enche a eternidade? Então, vai viver para sempre. Então, não é que Isaías está entrando em contradição com o Apocalipse, com o Novo Testamento. Não. Estão em harmonia. Apesar de que o Novo Testamento trouxe uma informação a mais. Mas um não está contra o outro. Tem como o profeta da frente trazer mais uma informação e não desfazer do que foi dito pelo anterior. Vê se está desfazendo. Ó, Isaías falou assim, ó, não haverá anciãos que não preenchem os seus dias. O que Isaías está falando é assim, ó, ninguém pode morrer antes do tempo. Aí veio Jesus e falou assim, ó, o tempo é eterno. Alguém está falando contra o outro aí? Não está não. Continua valendo o que Isaías falou. Não morre antes do tempo. Aí Jesus fala, o tempo é eterno. Lógico que no final dessa conta, nunca ninguém vai morrer. Mas um não está contra o outro. A única coisa é que eu falo para o profeta Isaías, quanto tempo eu vou viver? Aí o profeta Isaías fala para mim, ó, você só morre quando vencer o seu tempo. Aí eu vou lá em Jesus e falo, Jesus, quando que vence o meu tempo? Aí Jesus fala, nunca. Na verdade, só houve uma informação a mais. Um não está contra o outro. Então é essa a luz que vem no Novo Testamento. Então esse negócio de que vai continuar tendo gente morrendo na Nova Terra é balela, não vai ter. É porque o amigo deixou de ler a lição número 2 da cartilha do plano da redenção. Nunca que vai ter gente morrendo na Nova Terra. Meu amigo, eu gostaria de aprofundar mais, mas eu não vou poder. Mas eu dei os nortes aqui, né, do estudo sobre a questão do reino de Deus. Ele tem um cumprimento espiritual já agora, e só para concluir, o reino de Deus ainda vai ter um cumprimento glorioso no futuro, na nova terra. E na nova terra continua valendo. Não vai ter morte. Não vai ter morte, como alguns falam que na nova terra, durante algum tempo vai ter morte, não. É conversa fiada, porque não está interpretando corretamente as escrituras. Quando o profeta Isaías falou que não morre até completar os dias, igual eu já falei aqui, é porque faltou a informação de que os dias são eternos, mas essa informação veio depois. E a outra coisa que o profeta falou é que o que pecar depois de 100 anos será amaldiçoado. Esse texto de Isaías é só para mostrar o quanto Deus é paciente. Quando a gente chegar na nova terra, a gente vai olhar para o olho de Deus, para o rosto de Deus e vai falar, nossa, esse Deus é um Deus tão amoroso que se alguém pecar aqui, ele vai esperar 100 anos para amaldiçoar essa pessoa.
é um Deus paciente, longânimo. Mas só que tem uma informação a mais no Apocalipse. No Apocalipse fala que ninguém nunca vai pecar. Então, se alguém pecasse, depois de 100 anos seria amaldiçoado. Só que ninguém vai pecar, porque o Apocalipse fala: não haverá mais maldição nem morte. Então, fica evidente que ninguém nunca vai pecar. Deus abençoe, que Deus continue iluminando seus caminhos. Não interpreta a Bíblia colocando em choque os textos, não. Interpreta a Bíblia harmonizando. Coloque a harmonia entre os profetas. Não coloca um para falar diferente do outro. Tenta encontrar harmonia, sintonia nos profetas. E não divide o povo de Deus. Não fica achando que Deus tem dois povos, duas eras. Não, Deus tem um único povo. Efésios 2, 1 em diante, fala lá que Deus pegou os judeus e os gentios, fez um único povo na cruz de Cristo, que derrubou o muro da separação. Então, não fique inventando separação, não. Deus ilumine você, Deus abençoe. E se você tiver entendido o que eu apresentei aqui, a conclusão do seu estudo sobre o milênio é que no dia da volta de Jesus, o povo de Deus será levado para o céu e a terra ficará para trás arruinada, sem habitantes por 1000 anos. As nações vão ficar estendidas na terra e mortas. E aí Satanás vai ficar sem acesso a elas. Inclusive, essa é a razão da prisão de Satanás. Né? Satanás ele engana as nações e aí ele não vai ter esse acesso às nações, porque estão mortas. Aí no final do milênio, né, Apocalipse 20, versos 7 ao 9, acontece a segunda ressurreição, aí as nações estão vivas agora, nos 4 cantos da terra, viva. Aí a Bíblia fala que Satanás vai ajuntar essas nações e enganá-las mais uma vez para tomar a cidade santa que acabou de descer do céu, e aí vai descer fogo do céu e destruí-las. Deus te abençoe e ilumine. Pode ser que num pontinho ou outro aqui eu possa ter cometido alguma falha, como ser humano falho, mas eu tenho certeza que o conteúdo geral da mensagem é bíblico, porque ele está alicerçado na Bíblia. Deus te ilumine, que possa até te dar mais luz do que eu tenho sobre este assunto. Deus abençoe. Amém. Amém.